Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate desta quinta-feira, 15 de janeiro. Cabo Verde assinalou esta semana os 35 anos de liberdade e democracia, a data que inaugura o novo regime, a democracia, através de uma Constituição liberal e lançou as bases para a modernização económica do país. Para olhar por dentro do regime democrático, para além das simbologias, convidamos o empresário Marcos Rodrigues, o jurista Adilson Valadares e o jornalista Luís Carvalho. Muito boa noite, meus senhores. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Em Debate de hoje. Eu vou começar por si, Marcos Rodrigues. 35 anos de democracia e liberdade, assinalamos no dia 13 de janeiro. Que país temos hoje, 35 anos depois de 13 de janeiro de 1991? Boa noite a todos e é um prazer estar aqui no seu programa. Dizer-lhe que temos hoje um país diferente, temos um país melhor, temos um país cheio de esperança e um país com desafios enormes ainda por se cumprir aquilo que foi prometido a quando de 13 de janeiro. O processo está em andamento, ainda há muita coisa por fazer e estou em crer de que os homens de boa vontade estão empenhados em fazer tudo o que é possível para que tenhamos um Cabo Verde melhor, um Cabo Verde mais desenvolvido, um Cabo Verde onde, e esta é que é a razão fundamental, os cabo-verdianos podem querer viver e querer permanecer e não pensar efetivamente na imigração. Eis a questão fundamental, porque imigrar é sinónimo de partir à procura de novas oportunidades. Oportunidades essas que poderão não ser aquilo que é oferecido em Cabo Verde. E imigrar então, também é alguma quebra de esperança no próprio país. É uma quebra de esperança, é uma quebra de esperança, naturalmente. A imigração, nós basta vermos o ranking dos países em que saem os seus filhos, são países que normalmente não oferecem a esperança. E essa esperança foi prometida quando de 13 de janeiro e o processo está em andamento, como eu disse, mas há muito por fazer ainda e já poderíamos ter feito muito mais. Muito mais, ok. Eu vou tirar a questão deste lado, vou para o meu lado esquerdo. Adilson Valadares, uma das promessas do 3 de janeiro era também a modernização do país. Essa modernização caminha num ritmo ascendente ou temos retrocessos e alguns balanços críticos? Muito boa noite, telespectadores. Antes de mais que, de facto, a onda da liberdade, depois da queda do Muro de Berlim, do roubo do Império Soviético, dos acontecimentos na Europa de Leste e que veio a coincidir com a reivindicação da liberdade por parte dos cabo-verdianos, queda do artigo 4º e de uma transição política pacífica para o pluripartidarismo, um sistema que valoriza os direitos, liberdades e garantias, separação de poderes, a independência dos tribunais e a liberdade económica, um Estado social onde valoriza a solidariedade, a comunhão, portanto, a justiça no nosso contrato social, mas de facto há ainda alguns fatores que nos inibem do desenvolvimento, desde já o problema de custo de fatores, portanto, outras vocações a nível económica, podemos falar da diversificação do turismo, sim, a diversificação económica, a indústria, podemos industrializar o país ainda mais, e se formos comparar com os países que devemos comparar, nomeadamente as Maurícias e Seychelles, vê-se que, portanto, o PIB per capita está acima de Cabo Verde e de Cabo Verde deve ter essa ambição de melhorar, mas para isso devemos ter uma espécie de uma desenvoltura cultural a nível da retórica política. Os partidos devem situar dentro da Constituição, não só a nível de liberdade económica, mas da própria solidariedade e justiça. Hoje vê-se que há o discurso que algum recuo, se formos analisar a nível internacional. Portanto, houve um pensador na altura que previu o fim da história. E hoje
mesmo potências que desenharam as relações entre as nações baseadas no direito internacional, hoje estão a colocar esses princípios. Em crise. E o mundo está a recuar. Cabo Verde quer recuar ou quer seguir o meio da desenvoltura da dignidade da pessoa humana, da liberdade económica e não planificada, etc, etc. Vamos esmiuçando estas questões ao longo do debate. Temos sempre umas perguntas iniciais que são provocatórias. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Luís Carvalho, em termos das liberdades, né, que são encaradas como o grande sustentáculo do novo regime. Como é que estamos? Como é que evoluímos nesse quesito? Boa noite, Margarida. Boa noite também aos colegas deste painel. E começaria por cumprimentar quem esteja a ouvir, a acompanhar-nos nesse debate. Eu devo dizer que 35 anos depois temos hoje um país democrático, um país que já realizou várias eleições, desde autárquicas, legislativas e presidenciais. Em suma, nós temos um país, portanto, que mudou por completo nestes 35 anos da democracia instaurada a 13 de janeiro de 1991. Portanto, um país com alternância, pacífica. Exatamente. E a liberdade individual dos cidadãos, como é que olha para isso? Eu acho que, de uma forma geral, os cidadãos têm tido liberdade, mas há sempre esse mês, porque costuma-se dizer a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. E às vezes não tem havido compreensão. E de maneira que... mas de uma forma geral eu penso que nós vivemos num país livre, de liberdade e às vezes com alguns condicionalismos que são próprios. Da nossa sociedade. De nossa, portanto, jovem democracia, digamos assim. Porque temos apenas 35 anos. Sim, estamos a aprender. Estamos Ainda a aprender. assim, é um regime que podemos dizer, em termos de história, é recente. Marcos Rodrigues, nós falávamos antes de iniciar este programa da proximidade que nos atinge a todos nestas pequenas ilhas espalhadas aqui no Atlântico, onde algumas áreas são obstaculizadas, como, por exemplo, a questão da própria liberdade, né? E fala-se também da autocensura. Como é que olhas para esta questão que é tão trazida para debate, a autocensura em Cabo Verde, no jornalismo e em outras áreas também? É um facto e tem a ver essencialmente com problemas pedagógicos do ponto de vista das lideranças. Antes de mais, o que importa é que quem deve dar o exemplo é quem está no topo, ou nos topos das cadeias, e que devem ter uma comunicação fluida, deve ter uma comunicação saudável e que a discussão seja equilibrada e que não seja extremada. O grande problema dos vários acontecimentos que nós vamos registrando em Cabo Verde, falou da questão da censura e de outras mais, eu não diria tanto as censuras, diria o medo de se pronunciar. As pessoas têm algum receio de pronunciar para não ferir... Autocensura. Autocensura. Medo, sim. Mais do que a autocensura. Isto deve-se àquilo que eu chamaria de uma consciência de que não há razão de eu me expor e de estar permanentemente em conflito porque a minha opinião pode chocar ou pode magoar alguém. Isto deve-se efetivamente ao nosso subdesenvolvimento, porque é da discussão que nasce a luz e é da discussão que nós podemos ter ganhos. E preparar um país para que tenhamos condições de podermos discutir aquilo que tem que ser discutido claramente, e as opiniões contrárias não quer dizer que sejam uma razão inimiga, mas que seja uma razão de contribuição, nós poderíamos crescer muito mais. Por isso, eu acho que a questão da sociedade cabo-verdiana está a atingir um nível em que hoje o acesso também às várias redes de comunicação social
começa a atingir um limite praticamente de que aqueles que têm opinião e aqueles que podem fornecer algum instrumento importante de equilíbrio limitam-se a refugiar. Mas isso é histórico, quer dizer, quando os bons silenciam-se, o país pode estar em perigo. E esta é que é a questão fundamental, é não criarmos aqui condições de autocensura, porque a autocensura também é uma forma de libertar-se do foco da tensão. Ou seja, eu estou calado, mas tenho alguma coisa a dizer. Mas se eu estiver calado é muitíssimo mais conveniente do que expor. Porquê? Porque os ganhos que há em muitas circunstâncias da comunicação são muito ténues e muitas vezes conflituosas. Então, mas porquê é que há conflitos também? Há conflitos porque a outra parte não está disponível para ouvir e não está disponível para discutir. Discutir seriamente, quer dizer, discutir seriamente. Não se trabalha a escuta. Pois claro, não se trabalha a escuta. E este é o fundamento da questão. As pessoas não estão disponíveis para ouvir. Estão disponíveis para criticar, mas não estão disponíveis para ouvir. E ouvir é um ato muitíssimo importante para podermos avaliar. Até porque há partes contrárias, há pessoas que pensam de uma forma diferente, mas que podem até ajudar e podem contribuir positivamente para um caminho. E temos que cultivar, e Cabo Verde tem que cultivar, e a liderança é que tem que fazer esse exercício, mostrar que, efetivamente, podemos conviver na diferença e que nessa diferença podemos ter ganhos. E se não for assim, estamos a construir um país que pode levar a um ponto em que aqueles que têm o conhecimento reservam-no só e apenas para eles e não colocam à disposição dos outros. E depois começamos a ter divagações, depois há uma complexidade de divagações, que muita gente que não tem nada para oferecer, mas que tem um mercado disponível para poder colocar o seu pensamento e as suas ideias, e podemos estar a construir aqui um país desigual do ponto de vista do conhecimento. Então é preciso resolver a questão da autocensura e é preciso também descomplexar as discussões. O outro tem a sua opinião, mas vamos ouvir e vamos dar o espaço possível para colocar a sua opinião em cima da mesa e vermos se há aí alguma razão. Alguma coisa deverá existir. Sim. Não? Alguma coisa deverá existir. Desse enfrentamento sairá alguma luz. Alguma síntese. Alguma luz. Se Margarida me permite, na linha daquilo que acabou de dizer o Claro. Marcos sobre autocensura, eu, enquanto jornalista, no dia a dia, sei o que é autocensura. E o Marcos falou, se calhar, mais no campo económico, ou quê? Social. Exato, Porque social. temos uma autocensura na sociedade. Muitas vezes nós evitamos abordar determinados temas porque achamos que isso poderá correr-nos mal, não em termos de conduzirmos o trabalho, mas sabemos o que é que poderá acontecer a posteriori. E mais, mesmo tentamos contactar pessoas não estão disponíveis. Eu acredito que a Margarida, enquanto jornalista, já terá enfrentado imensos problemas, dificuldades em convencer A ou B para participar neste programa. As pessoas não querem. E o Marcos falou... Não tenho muitas dificuldades, mas eu sei que existe esta dificuldade. De medo. Mas eu sei porque no dia a dia, quando falo com os colegas, eu noto isto. Sim, é real. Principalmente em questões muito temáticas, muito crispadas, temos limitações de convidados. Adilson Valadares, um dos outros fundamentos de uma democracia, nossa democracia liberal, instaurada a partir de 91, é a separação de poderes, né? Uma Constituição robusta que estabelece o lugar da justiça como a instituição que realiza, em grande medida, a própria democracia. E nós vamos trazer esta questão para os debates atuais, né? Neste momento temos um debate muito sério sobre um alegado ataque à instituição Justiça. Eu chamaria de um enfrentamento entre a Câmara Municipal e a Procuradoria-Geral da República. A minha questão é, esse enfrentamento pode ser entendido como um ataque à Justiça
ou a nossa justiça nos dá uma segurança a ponto de ela não ser atacada a esse ponto, para não se considerar um ataque à instituição justiça. Como é que olha, por breves palavras, esta questão? Olha, primeiramente, portanto, o nosso direito é ocidental e eu sou o defensor, por exemplo, que o nosso direito tem tudo a ver com a nossa idiosincrasia, a tal pluralidade, e a separação de poderes é fundamental. Um dos alicerces, aliás, a própria identidade constitucional, as cláusulas de limites de revisão constitucional, tipifica com alguma, digamos, importância a questão da separação de poderes. E a justiça é pautada pelo princípio da legalidade e da fundamentação jurídica. E temos que fazer essas questões de forma geral, abstrata e não falar do caso em concreto. O que eu posso dizer é que ninguém está acima da lei, não pegando aqui da palavra do procurador ou quem quer que seja, mas falando como jurista, no sentido ético, mas é que as pessoas devem ver isso com naturalidade, se calhar é ter, portanto, um sinal que de facto ainda temos algum caminho para recorrer. Por exemplo, aqui perto de Portugal, por exemplo, vê-se que todos os partidos... Mas eu vou refazer a minha questão. Um questionamento à justiça por parte de um agente partidário ou político é automaticamente um combate a esta instituição de justiça, ou haverá alguma legitimidade, um entendimento de que... Olha, mesmo nas grandes democracias... Não focando só nesta questão, mas se não se pode, se decididamente a política não deve questionar a justiça. Olha, nas grandes democracias vê-se que há uma grande tendência para a politização da justiça e da judicialização da política. Podemos ver até no primeiro mundo, os Estados Unidos, por exemplo, a nomeação dos juízes, etc, etc. No Brasil também. O que eu vejo é que, por vezes, as pessoas têm andado pela onda do relativismo e, por vezes, a própria dogmática constitucional trata essas questões de forma diferente. O que eu vejo nesse procedimento é, se calhar, a espécie de uma instigação popular, numa espécie de romantismo da democracia popular e da justiça representativa. Agora, a tentativa da politização da justiça ou da judicialização da política é uma questão que não é nova em Cabo Verde ou noutras partes do mundo. Agora, uma pedagogia que eu gostaria de fazer é o seguinte. Gostamos de ver, por exemplo, no caso de um país que é culturalmente próximo de Cabo Verde, que é Portugal. Todos os países, os partidos políticos de Portugal, mesmo de fora do sistema, os ditos partidos extremos, extrema esquerda ou extrema direita, à exceção do Partido Populista de André Ventura, todos são institucionalistas hoje. Temos que evoluir. A fundamentação jurídica. Ninguém vai condenar ninguém sem a imputação objetiva e subjetiva e ligar os factos ao ilícito criminal. A pessoa tem que ser tranquila. Se tem a consciência tranquila, vai ao tribunal e diz, e faz a sua fundamentação jurídica e diz, e não recorrer a apelações da tribo, como um filósofo, um pensador, Mar Vargas Llosa, disse. Ou seja, devemos estar tranquilos, deixar que o Ministério Público, como garante da legalidade, faça o seu trabalho e caminharmos, portanto, da onda da efetivação das instituições. Que dá tranquilidade e que... Claramente, temos o concurso dos procuradores, dos magistrados, são concursos, eu conheço pessoalmente, portanto, hoje com muitas pessoas a concorrerem, testes públicos para toda a gente ver e por colocar em causa isso. E o princípio também fundamental, que é o princípio da fundamentação jurídica. Temos, por exemplo, os juristas, os magistrados têm que seguir acórdãos, por exemplo. Há um direito que é feito e as pessoas têm que seguir esses acórdãos. Não é uma invenção nenhuma e penso que temos que ultrapassar essas questões. Muito bem. Luís Carvalho, outro sustentáculo do novo regime é a Constituição de 1992 e a minha pergunta é genérica, mas pode responder
em concreto, pegar um dado qualquer, estamos a cumprir esta Constituição? Olhando para a nossa sociedade? Eu acho que sim. E temos, primeiro, nós temos uma boa Constituição. Depois dizer que a nossa Constituição tem sido cumprida, mas eu penso não no seu todo. Repara que a Constituição diz, por exemplo, que todos os cabo-verdianos têm direito ao trabalho, mas nós temos um número bastante razoável de pessoas que estão desempregadas. E, portanto, isso aqui já é um aspecto da Constituição que diz que todos os cabo-verdianos têm direito ao trabalho, mas não há trabalho para todos. Mas, de uma forma geral, eu acho que a Constituição tem servido o país e já foi revista algumas vezes. A última revisão aconteceu, salvo erro, em 2010, em que o Dr. José Maria Neves era o primeiro-ministro e líder do PAICV e o Dr. Carlos Veiga era o líder do MPD na oposição. Os dois conseguiram um entendimento, negociar para que houvesse esta tal revisão de 2010. E hoje, por exemplo, já estamos no período da revisão da Constituição. O doutor Adilson Valadares está melhor posicionado do que eu para confirmar isto, mas eu não sei se vai conseguir isto, por causa de posições extremadas entre os dois principais partidos, Sim. o PSCV e o MPD. E tanto é assim que nós temos reparado que os órgãos externos ao Parlamento, até este momento, não foram os membros continuam com o mandato caducado, os mandatos caducados, mas não há entendimento entre as duas bancadas, do MPD e do PSCV, para que houvesse um entendimento com vista a eleger os tais órgãos. Pronto, é um problema que temos neste momento, que, do meu ponto de vista, urge ser ultrapassado. E que nos interpela a refletir também neste 13 de janeiro, no âmbito do 13 de janeiro. Mas sobre isso eu gostaria também de acrescentar mais um ponto. Esta Constituição ainda não está, não responde aos interesses nacionais. É uma Constituição que foi revista em 2010, mas que tem lacunas profundas do ponto de vista da integração dos cabo-verdianos. E falo concretamente da questão da diáspora, na sua integração, que os imigrantes não podem, por exemplo, candidatar à presidência da República, porque é um condicionalismo. Quando nós analisamos várias outras constituições do mundo e de alguns países que têm muita imigração, como Portugal, o Líbano e outros países do mundo, encontramos a facilitação que existe para a integração da imigração. Mas Cabo Verde limita seriamente a participação dos imigrantes na vida pública, política e pública cabo-verdiana. E pode ser aqui que está o grande problema. Mas não terão que residir aqui também há algum tempo? O facto de não residir, hoje não creio que seja problemático o facto de não residir, porque hoje estará mais bem informado, provavelmente, o indivíduo que vive em Brockton ou que vive em Rhode Island, do que muitos indivíduos que vivem na Brava ou que vivem em São Nicolau. Porque o acesso à informação hoje em dia, de tal forma, enfim, é evidente que todos nós sabemos que as pessoas, quando estão interessadas em saber, sabem, e quando estão interessados em ser informados, em ter a informação, recebem-na. O problema está, efetivamente, na participação, na unicidade do povo cabo-verdiano. E a Constituição tem que repensar. E o atual Presidente da República, a quando da última eleição, tomou nota deste problema e disse que iria, enfim, promover discussão sobre essa matéria. Os partidos políticos todos assumiram que era preciso rever essa questão. O que é certo é que
ficaram todos calados, até hoje. Os imigrantes servem para enviar remessa, que é muito importante para desenvolver o país, mas eles não podem fazer parte das decisões políticas do país. Isto tem que ser revisto, porque nós não somos não podemos ser um país fechado ao mundo e muito menos fechado aos seus filhos. Então, se nós somos abertos e queremos Portanto, cada a vez mais... 11ª ilha é incluída seletivamente quando nos é destinos necessário, do país. Quando é necessário, os imigrantes só são força de envio de remessas para a construção do país. Mas o país não tem um sistema para os autóctones e para os que saíram. Quer dizer, tem que ter um regime que coabita os imigrantes e que possa também receber da mesma forma os nacionais. De forma que é preciso aqui um equilíbrio e pensar e discutir isto. E os partidos políticos, se querem que agora vão começar a campanha eleitoral, e dentro de pouco tempo também será as presidenciais, terão que dizer o que é que querem da imigração. Esta imigração também precisa de alguma resposta. E essa Constituição não resolve os problemas totais da nação cabo-verdiana. Hoje. Nós temos a própria questão das desigualdades sociais. Nós temos uma Constituição que propugna direitos iguais, liberdade individual de procurar a riqueza, não depender do Estado, quer dizer, há todas as condições para que o cidadão se realize, mas isso não acontece também. Porque a Constituição, neste particular, a Constituição é um instrumento para, quer dizer, um percurso Sim. que nós temos que mas fazer. Mas a Constituição ela deve também promover abrir estradas para a sua realização. Sim, não pode ser uma apenas coisa a letra morta. lá. Não pode ser uma letra morta. Temos que seguir os percursos para construirmos um país onde todos possam viver com dignidade. Exato. Esta é a questão fundamental. E Cabo Verde já poderia ter atingido esse desidrato. Somos um país muito pequeno. Muito pequeno e se nós concentrarmos naquilo que é fundamental, se concentrarmos efetivamente naquilo que é preciso fazer e pormos a caminho, é possível resolver o problema de Cabo Verde. A pobreza hoje, não há razão para ver pobreza em Cabo Verde. Sim. Depois de 50 anos depois da independência, é inaceitável que haja pobreza em Cabo Verde. Com essa diáspora, com a cooperação internacional, com tanta idas e vindas. Temos tudo para podermos ter sucesso. O que é preciso é gestão eficiente e, acima de tudo, o foco naquilo que é essencial. Acho que muitas vezes em Cabo Verde, em muitas circunstâncias, houve evoluções que nós temos que considerar e temos que aceitar, mas quem espera não pode esperar muito tempo. Exatamente. E temos que resolver, temos que dar respostas àqueles que estão na fila à espera de soluções. E esses esperam que os decisores, os empresários, os políticos, façam mais para que o país possa desenvolver. Então, nós temos hoje uma capacidade enorme de resolver o problema de Cabo Verde. Vê-se hoje, com a chegada, o turismo está a crescer significativamente, e todos nós constatamos nas ruas, nos hotéis e em todos os sítios onde nós cruzamos, e temos condições, com estes desequilíbrios que existem a nível global, há um fluxo de turismo hoje em dia que procura países estáveis como Mas Cabo Verde. vamos falar da questão económica e produtiva mais à frente, porque não podemos sair daqui sem falar da agricultura, da indústria, da economia azul. São áreas que prometem e que nunca assim transformam efetivamente. Agora, vamos, dentro dessa formalidade constitucional, olhar para a questão da liberdade de imprensa agora, que são os fundamentos os realce, digamos assim, do novo regime. Eu acho que todos aqui podem falar sobre isso, até o Luís começou a dar a sua opinião muito pessoal e subjetiva sobre a sua vida enquanto jornalista. Valadares, quais são os obstáculos que olha de fora à liberdade de imprensa em Cabo Verde? Olha, antes de mais, o contrato social dos cabo-verdianos, explícito na Constituição de 1992, dá primazia à pessoa humana. E os direitos da primeira geração, nomeadamente a liberdade de pensamento, de reunião, de associação e de manifestação, portanto, liberdade de imprensa, são direitos que a dogmática constitucional coloca em primeiro lugar. E não há, de facto, conhecimento
das imposições, dos problemas dos cabo-verdianos, sim, uma imprensa livre e que, de facto, que possa, de facto, reivindicar, trazer para a ribalta informativa os anseios dos cabo-verdianos. No entanto, num país pós-independência que adotou uma política de ajuda pública ao desenvolvimento, de facto, há mesmo a pobreza, a desigualdade social, a questão da dependência pessoal, tem repercussão a diferentes níveis. Mesmo a falta de financiamento, por exemplo, dos órgãos da imprensa. Constrangem também. Constrangem. Traz um cansaço também que acaba por refletir. Para a liberdade de imprensa. Pode-se falar dinâmica. até aqui da questão da pequenez também. Da pequenez do país. Um jornalista pode fazer... A liberdade individual também dos jornalistas é impactada. Uma peça por exemplo, sensível. Estás a fazer, por exemplo, uma investigação criminal, jornalística. Depois... Não, aqui não é possível. Por exemplo, no outro lado, em Cabo Verde não é possível. Por exemplo, no outro lado da esquina, podes encontrar com a pessoa. Nós ouvimos muitos relatos de jornalistas a dizerem que quando estavam a investigar um determinado crime, mudavam de casa, ninguém sabia onde estavam a morar e faziam... Aqui não há, aqui todo mundo sabe tudo. Pois, isso é deixar os crimes com a PJ. E isto tem repercussão no accountability, na fiscalização, no verdadeiro papel da imprensa em acompanhar os recursos. São constrangimentos que vão impactar a própria maturação da profissão. Constrangimentos geográficos, digamos assim, da própria proximidade, e impacta o indivíduo jornalista e pronto. Pois, e depois também há situações... Eu tenho um posicionamento jurídico, mas não vou aqui trazer essa questão até para uma questão teórica, mas mesmo a questão do entendimento da investigação criminal, da fase do segredo de justiça, e a imprensa também precisa ser debatida ou trabalhada por forma que possamos chegar num ponto de consenso. Sim. E é um problema também que é uma questão que tem trazido muito problema, não só à classe, mas também ao Ministério Público. Sim. O segredo de justiça deve ser sempre fundamentado também, não é só dizer que um caso está sob segredo de justiça. Sim. É uma questão que já tem uma opinião mas formada. Isso é um outro debate. Sim, este é um outro debate. Portanto, são questões que... Hoje vamos passar por cima das questões das... No entanto, é ver que não há consolidação da democracia sem uma imprensa livre e há que ter prioridade no sentido de se ter autonomia financeira por forma que a imprensa se posicione sem medo e acompanhando toda a dinâmica, os recursos, a transparência, a accountability do país. Para que antecipe, agende e esteja antes. Bom, há dias ouvimos um sociólogo, eu notei esta questão porque achei muito interessante, Adilson Semedo, a dizer que em Cabo Verde, desde o tempo colonial até hoje, todos dependem da máquina pública, inclusive o setor privado. Eu perguntaria ao Marcos Rodrigues como é que decorrem as atividades empresariais em Cabo Verde. São vários os constrangimentos, a liberdade económica, qual é o seu perfil? É uma constatação que tem alguma verdade. Cabo Verde tem um tecido empresarial jovem. Nós estamos aqui a discutir o 13 de janeiro e foi quando houve abertura económica e a partir daí começou-se a construir o grande percurso do desenvolvimento empresarial em Cabo Verde. Os empresários em Cabo Verde dependem, efetivamente, em muitas circunstâncias, do poderio económico público, porque o Estado tem praticamente concentrado a maior parte da riqueza nas suas mãos e é preciso que haja uma transferência dessas riquezas para os privados para poderem desenvolver com maior aceleração o país. No entanto, quando nós verificamos que o Estado, a maior parte das empresas públicas, tem uma gestão ineficiente, em alguns casos até bastante, tem muito a desejar,
e que os privados poderiam fazer melhor e com menos recursos, mas, no entanto, é preciso fazermos essa caminhada o mais urgente possível, porque enquanto a economia estiver concentrada, há aqui uma mudança de paradigma interessante do ponto de vista da contribuição hoje para o Orçamento de Estado, porque os recursos hoje para a construção do Orçamento de Estado já são endógenos, ou seja, que o setor privado começa a ter aqui algum peso e começa a contribuir positivamente para o desenvolvimento do país, porque ao construir o Orçamento de Estado está a construir começa a engrossar a voz. Sim, começa. Não, é que o setor privado tem, em Cabo Verde há um problema que eu creio que é um problema de matriz fundacional dos cabo-verdianos, que é a questão da riqueza. O rico em Cabo Verde é visto de uma forma negativa. Quer dizer, quando nós temos que resolver... Já falámos sobre isso, o Valadares sabe que já chegamos a discutir sobre... E com a Margarida também já falei sobre isso. Quer dizer, é preciso descomplexarmos a sociedade cabo-verdiana e não termos medo de ter empresários nacionais ricos. Sim. Porque esses empresários nacionais ricos é que alavancam os outros empresários e assim sucessivamente. Sim. Mas que se nós verificarmos, por exemplo... Até vão contribuir para alguma independência no país. Obviamente. E essa independência que nós queremos e que nós desejamos tem que ser transferido quanto mais depressa para o setor privado para poder alavancar. O setor privado gera hoje muito emprego em Cabo Verde, contribui bastante para o desenvolvimento de Cabo Verde, mas tem ainda algumas barreiras a superar. E essas barreiras, naturalmente, por exemplo, a burocracia, quem é que produz a burocracia? É o setor público. Sim. É o setor público que produz a burocracia, porque o setor público não tem que ser, não lhe é exigido realmente o cumprimento dos prazos. Quando o setor privado, se não cumprir, ele morre. Então, mas o setor público, se não fizer, o que acontece é que há recursos no Orçamento de Estado para continuar a alimentar as empresas públicas. Nós temos a questão dos transportes aéreos, que toda a gente conhece. A minha tese a nível nacional, que eu continuo a dizer que TSV internacional, não, porque é deitarmos dinheiro fora e investirmos no transporte doméstico para podermos fazer o país desenvolver. E eu já expliquei algumas vezes porque é que eu defendo esta tese, e defendo esta tese porque eu estou no setor privado e sei o que custa ganhar dinheiro e como é que se deve aplicar o dinheiro. Então, este tipo de debate, que são debates que muitas vezes em Cabo Verde nós não queremos fazer ou não podemos fazer, muitas vezes complexadamente, mas eu tenho assumido esse papel e venho a dizer algumas vezes que as coisas como é que devem ser feitas e depois também temos aqui vários encontros empresariais, porque eu desde que eu estou na Câmara do Comércio faço vários encontros empresariais, fazemos reflexão, discutimos os problemas do país, discutimos o que é necessário fazer para acelerarmos o desenvolvimento e encontramos algumas barreiras que não é necessário. Sim. Já poderia. Então, este tipo de condicionalismo ao desenvolvimento da riqueza para os privados em Cabo Verde ainda é de uma complexidade enorme. Há ainda um combate aos privados, aos interesses privados? Sente-se? Sente-se. Vai melhorando? Vai melhorando, está a melhorar, obviamente, mas ainda sente-se que em certas instituições o setor privado... Eu digo uma coisa, só para vermos claramente que existe uma complexidade enorme para resolver no país, que é, por exemplo, as questões protocolares. Há de reparar que o tecido empresarial privado nunca lhe é dirigido a palavra em recepções públicas. Sim. Mas dirige-se à igreja, dirige-se às instituições, às organizações internacionais, ONGs, não sei, mas não se dirige àqueles que geram a riqueza. Uhum. O setor mais importante nacional são os privados, o setor privado, empresarial privado, mas vê-se, eu há dias estive numa cerimónia e vi a elencagem das instituições a que se dirigem, mas não dirigem ao setor privado. É para ver que a própria Constituição
da constituição mental mentalidade. e formal do país não tem uma ligação ou um afeto ao setor privado, porque vê-se o setor privado como um papão, como os indivíduos que estão aqui para enganar os outros, não sei como, mas são esses que geram emprego, são esses que contribuem com os impostos, são esses que alimentam a máquina pública e são esses que alimentam os governos. Sim. Acha que uma pedagogia pública, por exemplo, dos meios de comunicação social, podiam também contribuir para... Pode. Tem evoluído, temos que dizer a verdade, também tem havido. A Câmara faz o seu trabalho, pronto, outros agentes... Mas o facto de eu estar aqui já é uma contribuição enorme para nós falarmos sobre esses assuntos. Porque muitas vezes falamos de liberdade assim de uma forma lata, não percebemos quais são os pequenos caminhos, os trânsitos para a liberdade. É a sociedade civil, o setor privado, vamos nos libertarmos da dependência do Estado e somos cada vez mais livres. E eu vou lançar esta questão. Eu não sei se o Luís gostaria de acrescentar alguma coisa em relação ao setor privado. A próxima questão é a sociedade civil. O que é que impede também de nós termos uma sociedade civil mais autónoma, mais atuante, ativa? Não, eu prefiro falar da sociedade civil em vez de questões económicas que deixei para o colega do painel, o Marcos. Mas, na verdade, nós precisamos ter uma sociedade civil mais atuante. Mas por que ela não é atuante assim como o desejável? Porquê? Essa questão do medo. Há bocado o Marcos falou do medo. Ao falar da autocensura. As pessoas não querem participar precisamente para não estarem a ser conotadas com A ou B. E são pessoas que têm contribuição valiosa para dar ao desenvolvimento do país, com as suas opiniões, mas têm medo de expor as suas opiniões ao público por causa dessa questão eu chamaria de autocensura. Sim. Nós temos outro problema também, que as pessoas não acreditam em opiniões isentas. Eu percebo em alguns posts de que não há isenção. É como se qualquer opinião tem que estar conotada a um grupo ou outro. Isso é um problema também da mentalidade. Não, pois, eu posso ter... Mas que não deve também inibir quem quer dar a sua opinião. Mas, infelizmente, acaba por inibir, porque uma pessoa dá uma opinião, automaticamente é conotada com A ou B. E as pessoas não têm tempo para essas questões. Por isso que acabam por desistir e dizer, não, é preferível não emitir a minha opinião e ficar no meu sítio, no meu canto e deixar andar. Aí vamos continuar com uma bolha de insatisfação em relação à liberdade, a uma sociedade cada vez menos... continuadamente fechada, etc. Mas porquê? Porque nós temos uma sociedade altamente, se calhar, partidarizada ou politizada, partidarizada. E temos, portanto, neste momento, 2 partidos do arco do poder. E não temos, infelizmente, um partido que seja capaz de fazer, digamos assim, e funcionar como charneira para evitar essas dicotomias. Basta uma pessoa emitir uma opinião, a pessoa já é anotada com o partido A. E depende da opinião que a pessoa expressar, não é? Sim, eu vou lançar esta mesma questão a Dilson Valadares, casando as duas, né? O setor privado e a organização. E tem tudo a ver. E tem tudo a ver já agora. Sim, exatamente. E vê-se, por exemplo, nas políticas do governo, é que há, de facto, uma falta de garantia e os bancos sentem esse risco e o empresário, o banco, sente que, de facto, o empresário não tem garantia para ter acesso aos créditos. E é um problema, de facto, problema de escala. Cabo Verde não tem conseguido, a classe empresarial cabo-verdiana não tem conseguido, ou talvez não temos uma política diplomática empresarial de ligação entre os investidores com uma alavanca superior a nível de investimento do turismo, das ilhas ditas de turismo de massa, e a nossa economia
quer queiramos, quer não, a nossa base ainda é sobretudo do turismo e a agricultura, por exemplo. E continuará a ser sempre outros, o turismo. E continuará a ser sempre o turismo. E continuará sempre a ser o turismo. Poderá diversificar alavancar todos os outros setores. Pois. Okay. Fala-se também na economia azul, que poderá dar algum passo. Mas para isso inovação tecnológica, mas Sim. O turismo dificilmente ultrapassará o turismo. E de facto não se conseguiu criar uma classe média e há meditações académicas bem premiados até que falam, as meditações são premiadas a nível internacional, onde dizem que de facto as sociedades só conseguem desenvolver com a criação de uma classe média que de facto possa reivindicar autonomamente os reais problemas do país, porque não ter os tais medos de que estamos a falar aqui. Pois, mesmo que tenhamos portanto, um partido A ou um partido B a governar, portanto, o partido tem uma ideologia e ele normalmente dificilmente sai da sua coerência e a sociedade civil é lá que é a balança. A sociedade civil aparece para dizer, para de facto apresentar os reais interesses do país, que podem coincidir com o governo, com a situação ou não. E se formos ver a nossa evolução depois da independência até agora, nos últimos orçamentos tem dado sinal de facto de verdadeira autonomia em relação ao orçamento, que aliás o Dr. Marcos diz aqui, mas ele é um ciclo. Aliás, pensadores dizem sobre isso, falam sobre isso. Quando se vai buscar ajuda pública ao desenvolvimento para depois redistribuir, há uma tentativa dos órgãos do poder portanto, uma espécie de um caciquismo e utilizar esses mesmos bens, esses recursos que nos são enviados para depois terem as pessoas na mão. Quando temos uma economia, um sector empresarial pujante, uma sociedade civil com alguma robustez, conseguiremos ultrapassar esses problemas. E aí, dali, teremos, de facto, os requisitos para que o país consiga dar os passos que todos queremos. Até porque, se formos ver, há um debate em Cabo Verde que as pessoas passam ao lado. Se formos ver a comunidade internacional, mesmo analisando a geopolítica, dos próximos tempos, a prioridade da Europa, que é o campeão de apoio orçamentário a Cabo Verde, vai ser o armamento. Fala-se que a Europa, para acompanhar, por exemplo, para poder acompanhar a política de persuasão em relação à Rússia, tem que investir nos próximos 10 anos 5% do PIB para chegar nessa política de persuasão para que a Rússia tenha contenção em relação à Europa. Estados Unidos da América já deu sinal que, portanto, os países doadores já deram um sinal que já não estão mais por essa política de resolver os seus problemas. Ou seja, cada país que resolve o problema. Exato. E hoje temos que ter um discurso em Cabo Verde, sobretudo dos partidos do arco do poder. Podemos ter partidos políticos outsiders, e isso é saudável para a democracia. É saudável, sim. Agora, os dois partidos do arco do poder têm que fazer um discurso com a realidade do país e não pensar-se somente na redistribuição, etc. Pensar, primeiramente, como é que vamos arrecadar esses recursos, já agora, de mãos dadas com o sector empresarial, por forma que possamos depois desses últimos minutos do nosso programa, vamos dedicar a isso, a entender qual é a engenharia que o país vai fazer para aproveitar ou reforçar o apoio, a cooperação para o desenvolvimento lá onde há disponibilidade, né? E lá onde não há, não há, e internamente o que é que se vai fazer. E a minha pergunta é para quando? O que é que será da nossa economia? Produtiva, por exemplo? Margarida, nós estamos perante uma transição, eu já falo nisso há algum tempo, a transição de uma era, a era do conhecimento para a era conceptual. E nessa transição da era há uma transformação global que estamos a assistir, enfim, com uma urgência e uma cadência como nunca antes visto. Os blocos estão a separar-se, as políticas
domésticas estão a ser todas alteradas, a questão da imigração está a ser condicionado, a questão do desenvolvimento está a ser repensado, a questão da globalização está a ser rasgado, pura e simplesmente, e estamos perante um novo desafio. E esse novo desafio que é preciso, Cabo Verde interpreta essa nova oportunidade e esse novo momento para fazer crescer a sua economia. Nós temos tudo neste momento e é uma vantagem que hoje entrega-se a Cabo Verde de fazer uma revolução da sua transformação. Como é que nós podemos fazer isso? Uma é termos a confirmação da segurança nacional. Segurança. 2, é termos as liberdades devidamente bem definidas em Cabo Verde e não entrarmos aqui em vícios do sistema. E, consequentemente, resolvermos o problema das infraestruturas do país. Para que os empresários, porque as infraestruturas pertencem ao Estado, resolver e deixar fluir o tecido empresarial. E esse tecido empresarial também deve ter, o Valadares começou por mexer um pouco no assunto, tem que merecer efetivamente um apoio de uma diplomacia económica muito séria e muito profunda para podermos começar a pensar na internacionalização. Os empresários nacionais não podem ficar só no mercado interno, têm que ir para o mercado externo. E o mercado externo, que nos é possível desafiar, é o regional, porque é onde nós temos competência crescida. Nós não podemos transferir, ou nós não podemos ir investir, por exemplo, na Alemanha ou na Holanda, sim, mas temos condições de investir. Quando pensamos na indústria, por exemplo, sim, em Cabo Verde, sim, como é que vamos desenvolver o nosso know-how aqui? Com que parcerias? Nós somos... Primeiro vamos ter que definir, e esse é que é o problema nacional, é que definir o que é que nós somos capazes de fazer com eficiência. Primeiro, nós não podemos ter grandes indústrias em Cabo Verde. Temos que ter pequenas, médias e pequenas indústrias. Sim. E essas indústrias têm que ser pensado essencialmente em matrizes. Dou-lhe um exemplo. Nós hoje... Agricultura... Vou dar um exemplo claro. Nós hoje temos consolidado a questão da regulação, a questão do controle e a questão da qualidade na produção de medicamentos, por exemplo. Sim. Nós podíamos ser hoje uma potência na região a produzir medicamentos para exportarmos para a região. Como sabe, toda a região tem ineficiências enormes na questão dos medicamentos, por causa da qualidade e do controle. E Cabo Verde hoje já oferece essa qualidade e esse controle. Então, o que é que nós precisamos? É avançarmos rapidamente para a produção, para indústrias que possam produzir medicamentos em Cabo Verde para exportar. Quais são as indústrias mais promissoras à partida? A agroindústria, nós podemos importar muitos produtos aqui da região e transformar em Cabo Verde, acrescentar qualidade, mas também nós temos condições, nichos. É preciso explicar isto. A Cabo Verde não tem capacidade territorial para produzir em grande escala, mas temos nichos. Por exemplo, o vinho. Economia azul. A economia azul. Temos tudo para fazer. Sim. Tudo para fazer. Desde a energia, que não se fala, que a economia azul também pode-se fazer energia. E quais são os parceiros mais bem posicionados para... Noruega. Há muitos países hoje que estão muito avançados, especialmente os países nórdicos, estão muito avançados na área da economia azul e podem ajudar bastante Cabo Verde a avançar. Cabo Verde tem tudo, por exemplo, na área do turismo, temos tudo. Só para ver, nós, por exemplo, ainda não temos um cruzeiro interilhas. Sim. Quem é que não gostaria de fazer cruzeiros interilhas? Não existe em Cabo Verde. Estou a dar um exemplo, mas poderia dar centenas. São várias descobertas, sair de uma ilha e ir para outra. É muito interessante. Hoje dormir aqui, ir acordar noutra ilha, não sei o que mais. Quer dizer, há submarinos para explorar o fundo do mar com turistas. Mas vamos focar nas prioridades, porque o nosso problema são esse leque de muitas prioridades. São investimentos que trazem retornos. Sim, mas pronto. Mas a economia azul, estou a falar sobre a economia azul, temos aqui muita coisa para fazer e podemos fazer Vamos ouvir Luís Carvalho também, que Margarida, como jornalista tem um olhar também abrangente sobre... Eu penso que, na verdade, no domínio da economia azul, e podíamos aproveitar aquilo que o Marcos citou há bocado, Noruega, okay? Mas a nível da economia verde, por exemplo, a China é um país altamente desenvolvido que nós podíamos aproveitar as potencialidades deste país.
nomeadamente no domínio das chamadas energias renováveis. E a China está disponível, né? Está disponível e é um país com alta tecnologia que Cabo Verde devia tirar partido, devia aproveitar. Eu não sei por que razão, até este momento, isso não tem acontecido. Mas eu acredito que com o desenrolar... A própria sustentabilidade energética também. Pois, exatamente. Nós somos uma economia aberta aqui. A China é que tem que fazer a proposta nessa área de trazer empresários, em vez de trazer... A China tem um tecido empresarial em Cabo Verde que são os micronegócios. E nós gostaríamos que eles estivessem também nos negócios de grande dimensão, não é? Como esses que o Luís está a dizer, que eles têm tecnologia, têm capacidade e podiam entrar. Mas não há ainda, que eu saiba, e a Câmara passam lá, quase todos os empresários que chegam à região de Sotavento, passam pela Câmara, e não tenho recebido empresários chineses com vocação de investir nessas áreas. É uma pedagogia que nós temos que fazer e é urgente, porque a China tem que pensar, efetivamente, em investir em áreas de grande dimensão e não ficar apenas no micronegócio, que muitas vezes também temos dificuldades, porque é ali que nasce o nosso tecido empresarial, é nos micronegócios, e como sabemos, os chineses têm vantagens competitivas que os nacionais não têm para os micronegócios, e nós temos que pensar de novo como é que nós vamos fazer para podermos coabitar com os micronegócios dos chineses e que os nacionais também possam estar nessa área. Isto é uma informação muito, muito, muito importante, porque o país não pode crescer com microinvestidores sem ver a questão dos nacionais. Porque é dali que nasce realmente o empreendedorismo nacional. E o que acontece é que a informalidade... Mas o país pode fazer essa troca também. Pois claro. E nós queremos empresários da China e de outros países que venham... Quer dizer, troca nessa condição. Nós vamos criar estas condições para os micro, mas também desde que nós desenvolvamos também, com a ajuda da China... outros parceiros. Peço desculpas. Dr. Marcos, é que há trabalhos académicos sobre isso. E se formos, para quem é atento a nível sociológico, as pequenas ilhas, o pequeno empresário foi, por exemplo, as ditas ilhas periféricas, por exemplo, a ilha de São Nicolau, por exemplo, os microempresários foram todos substituídos pelos chineses. Pois claro. E com repercussão a nível de desenvolvimento do próprio país. E isso é um problema. Até porque a forma de atuação dos chineses, já li artigos sobre isso, a forma que eles atuem é impossível de concorrer com eles. Pois claro. Porque o sistema sai da China, é uma espécie portanto, é um sistema capitalista, mas a organização já é mais comunista. A organização, portanto, o governo participa desde a fase inicial do inquérito, de forma de financiamento aos empresários, estuda o mercado, faz todas essas coisas a nível do conhecimento fiscal, a logística, etc. E normalmente o empresário individual, e se formos analisar os microempresários cabo-verdianos, há pessoas, por exemplo, dou o exemplo da minha ilha, grandes empreendedores que eram pessoas com pouco conhecimento a nível da legislação, etc., mas que foram grandes empreendedores. E hoje nessas ilhas, esses comércios são todos substituídos por chineses. E é uma política do governo, de facto, de ver essas coisas. Naturalmente. Porque na China também eles veem os interesses dos seus empresários. Em todos os países do mundo há limitações em relação... Há que terem limites. Ou seja, os chineses deviam investir nos grandes investimentos que eles têm postos para fazer. E deixar esses nichos do mercado, como bem disse o Dr. Marcos, para os empresários cabo-verdianos. Hoje não se pode falar há livre comércio, ou podemos falar da livre iniciativa, do direito patrimonial, ou, digamos, direitos fundamentais económicos. Mas isso também não haverá uma falta de organização dos empresários nacionais? Passa muito pela organização. Margarida, aqui já não é organização, porque estamos a falar de micronegócios em que vem normalmente da fundação da vontade do empreendedor em aparecer. E o empreendedor, quando nasce, não tem recursos económicos. Não tem. Ele começa a vender.
E dou-lhe um exemplo, até porque as Nações Unidas vivem preocupado com isto, e o Governo de Cabo Verde também, que é a questão da economia informal. Sabe que a economia informal são normalmente os nacionais que são arrastados para a economia informal. E porquê é que os nacionais são arrastados por a economia informal? Porque não têm condições para ser formais. Então nós temos que criar condições objetivas para que a informalidade, porque quanto mais esse espaço dos micronegócios começam a ser ocupados por esses, por chineses ou por outros, o que acontece é que os cabo-verdianos só têm uma coisa, é libertar-se para a área da informalidade para sobreviver. Porquê é que é a informalidade? Porque não paga impostos, porque não tem outros compromissos. Então é uma forma de subsistência e de sobrevivência. Então, para se alterar esse quadro, é preciso que haja políticas públicas muito sérias de que a integração da informalidade... Eu vou dar um exemplo, um apenas, para ver o povo cabo-verdiano é criativo e é lutador. Nós tínhamos, há 15 anos atrás, 80% dos negócios dos vestuários em Cabo Verde eram chineses. E sabe o que é que aconteceu? Os chineses não estão nos vestuários. Sabe o que aconteceu? Foi precisamente os micronegócios, ou seja, a informalidade dos cabo-verdianos que vivem nos Estados da América, mandaram bidões para aqui e que entrou na informalidade e que acabaram com os chineses, porque não pagavam impostos. Então, é preciso começarmos a falar seriamente sobre este assunto, e me preocupa bastante, porque eu quero ver um tecido empresarial a emergir em Cabo Verde, e ele só pode emergir se houver condições para ele nascer. Se não houver condições para ele nascer, ele não pode emergir. Então, é preciso nós criarmos condições objetivas, e essas condições objetivas é vermos o que é que... Nós não podemos dizer, não queremos estes neste mercado, ou não queremos aqueles mercados. Mas Sim. temos que criar condições para que os nacionais também possam fazer o seu caminho. Fala-se muito em Cabo Verde startups e outras coisas mais, que eu não tenho nada contra, mas faltou uma visão concreta, Sim. objetiva e profunda sobre a questão da informalidade para a formalidade. Sim. Isso é uma responsabilidade também dos governos Obviamente. mais do que castrar, é preciso repensar, talvez, e não dizer que isso não, mas ter uma... Bom, nós vamos terminar o nosso programa, mas eu queria só fazer uma questão sobre os riscos da nossa democracia, se eles existem ou não, se são riscos que dá que pensar ou que estamos... Não existe. O povo cabo-verdiano é um povo sereno. É um povo de bem consigo mesmo. Eu tenho mesmo. uma ideia diferente. Portanto, de facto, concordando aqui com o Dr. Marcos, a idiosincrasia, portanto, a nação antecede o Estado e a própria liberdade, democracia e constitucionalismo, e há, de facto, uma grande acessão da pluralidade por parte do Cabo Verde. Mas Cabo Verde, assim como os outros países lá fora, não passa ao lado do populismo, da demagogia, da irracionalidade na política, do ataque às instituições democráticas e, de facto, poderemos estar na iminência de uma nova dinâmica irracional e populista em Cabo Verde. Até porque a nossa cultura democrática ela não é sólida ainda. E portanto, o problema tem a ver... portanto, efeitos imprevisíveis. A cultura política foi sempre um problema nas avaliações da democracia cabo-verdiana. Pois, e fala-se mesmo em resistências na acessão do nosso sistema constitucional. Uhum. E, por vezes, já há pessoas que reivindiquem uma espécie de uma outra legitimidade que não é do contrato social da Constituição. E há que pôr o dedo na ferida. Não há efetivação dos direitos fundamentais, do sistema constitucional, na reivindicação de legitimidades outras. Porque todas as vezes que se fala no cumprimento da Constituição, há uma espécie de uma fantasma em outras reivindicações outras. Portanto, e quem é atento sente isso. E devemos todos, dentro da Constituição, cada um dentro da política da solidariedade social, da justiça social, da efetivação das liberdades, dos direitos sociais, propor políticas alternativas aos cabo-verdianos, mas não que não seja fora da Constituição, fora das instituições e que
portanto, ultrapassemos a tendência das políticas fáceis para problemas complexos. Sim, Mas, Margarida, a pergunta, para o Luís, eu tenho uma pergunta muito concreta que vai também nesta linha. Temos hoje as redes sociais, temos os comunicadores, os livres, os youtubers, etc. E um dos focos destes comunicadores é desmerecer a intermediação jornalística. Como é que o jornalismo vai também enfraquecendo um pouco, perde força com esse avalanche, esse contra-ataque dos comunicadores digitais? é preciso que os jornalistas resistam. Se não resistirem, pode haver aquilo que acabaste de dizer. Na verdade, as redes sociais têm apontado, digamos assim, as suas armas ao jornalismo tradicional. E é preciso que a comunicação social, que os jornalistas combatam aquilo que se chama de fake news. Porque nós sabemos, aliás, que as pessoas usam as redes sociais para fazerem passar todo tipo de mensagens e não têm a mesma responsabilidade que têm os jornalistas, porque nós temos código deontológico e uma série de procedimentos que estamos obrigados a respeitar. Uma autoridade reguladora. Sim, autoridade reguladora, mas um cibernauta, uma pessoa que começa a vincular as suas mensagens através das redes sociais, não tem esta mesma responsabilidade. Uhum. Depois eu percebi que queria acrescentar alguma coisa do... Não, é sobre a questão da democracia. Não, eu também, como disse o Marcos e também o Dr. Valadares, eu acho que a democracia não está em risco, porque o cabo-verdiano fez uma opção a 13 de janeiro de 1991. Já não conseguirá viver sem a democracia. Agora, uma coisa é certa, a nossa democracia precisa ser aperfeiçoada e aprimorada. Muito obrigada, meus senhores. O problema mais é o Estado de Direito da democracia. Ataca ao Estado de Direito. Sim, isso já é mais grave. Né? É irreversível. O Trump, há democracia nos Estados Unidos, mas vê-se a qualidade do Trump a querer atacar a liberdade de imprensa, os tribunais. Isto Ele ataca tudo. Temos tido sinais em Cabo Verde neste sentido. O Estado de Direito é que é o problema. Não é a democracia. Poderia ser um outro debate. Poderia ser uma nova edição. outro debate, mas se calhar há algumas razões que é preciso verificar. Muito obrigada, Marcos Rodrigues, Adilson Valadares e Luís Carvalho, pela vossa contribuição aqui muito valiosa neste debate, olhando para aquilo que são os fundamentos, olhando por dentro, digamos assim, do regime democrático cabo-verdiano a partir de 13 de janeiro de 91. Foi, portanto, assim o nosso programa de hoje. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Boa noite, bom descanso.